Pessoal, boa tarde. Pessoal de casa, hoje é um dia especial. Estamos iniciando um novo estudo. Pessoal que está em casa, A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um estudo que vai aumentar muito os nossos conhecimentos, vai alargar muito a nossa mente, vai ser uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele é um dos livros, um dos 9 livros de Emmanuel, aqueles que enfocam a Caminho da Luz, tem Renúncia, Vida e Sexo, Há 2000 anos, Paulo e Estevão, dos romances. É um livro muito interessante, que traz para a gente, nós vamos ter um pouco da história da humanidade, né? Desde a Gênese, do começo, da origem da humanidade, até o século XX. Né? Até o século XX, porque esse livro foi recebido em 1938 e publicado em 1939. Então vamos ver desde a criação do globo terrestre, dos primeiros povos, da enxertia que teve de outros povos que vieram de outros orbes, de outros planetas, para ajudar o desenvolvimento da Terra. Não foi só os capelinos, outros vieram antes dos capelinos também. E a Terra ficou marcando passo aí alguns milhões de anos, até que essa enxertia de espíritos mais evoluídos chegassem, fazendo a miscigenação com os primeiros habitantes da Terra, para aí sim começou realmente a nossa evolução. Então, é muito interessante. Então, é a jornada nossa, que nós estamos a caminho da luz. Nós todos, desde o início, quando adquirimos a razão, né? A razão, a inteligência, o pensamento contínuo, nós começamos a nossa ascensão espiritual, que muitas e muitas encarnações nós tivemos até agora. Muitas e muitas mesmo, para chegar num ponto. Então, sempre em evolução. Às vezes a gente estaciona, mas volta e vai em frente. Então esse livro é muito, muito interessante. Nós vamos conhecer todas as civilizações, muito bonito que a gente vai ver. Nós vamos falar dos gregos, de Roma, da China, dos hebreus, tudo na sua época, numa sequência muito legal. O pessoal que não tem o livro, pode ficar tranquilo, está assistindo pelas redes sociais, que nós vamos bem devagarzinho, vamos até uma sequência, a mesma sequência do livro, nós resumimos e vamos seguindo também nessa sequência. Dá para acompanhar tranquilamente. Vocês vão ver, nós vamos chegar lá, que vamos começar na Gênese planetária, né? Que vai começar tudo. Uma coisa muito interessante, o primeiro tópico da Gênese planetária, que nós vamos ver lá, não hoje, estou fazendo um apanhado geral para a gente ter noção, sobre a comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus fazia parte, faz parte. Quer dizer, são aqueles primeiros ali que co-autores junto com Deus, que sai para fazer, ele é o responsável. Já foi para outros mundos, mas da Terra ele é o responsável, desde daqueles que nós estudamos na Gênese, né? Como a agregação da poeira cósmica, que vai agregando, fazendo tudo aquilo para chegar no que somos hoje. Então essa caminhada, né, a caminho da luz, dessa ascensão espiritual, é longa, muito longa, demorada mesmo. Por quê? Porque a gente vai usando o nosso livre-arbítrio, desde que sejam simples e ignorantes, né? Vamos aprendendo, fazendo escolhas e vivenciando essas escolhas. Até o momento que a gente fala assim, eu aprendi a escolher, eu já sei discernir o que é o bom, o que é o ruim, o bem e o mal. Aí, com esse conhecimento, nós, devagarzinho, vamos evoluindo mais rápido. Porque se tendo consciência, fala, olha, isso aqui não é legal, é contra a lei divina. Se é contra a lei divina, se eu teimar, eu vou ter que reparar isso lá na frente. Lei de causa e efeito. Então,
quando a gente vai começando devagarzinho, nós vamos aprendendo a fazer novas escolhas. Então esse livro é muito gostoso. Às vezes as pessoas pensam que pode ser cansativo, mas não é. Porque nós vamos abrir o leque para discussões muito boas mesmo, para a gente entender a mão do Cristo desde o primeiro reino que surgiu aqui, que é o reino mineral. A mão dele organizando tudo isso aí. Depois veio o reino vegetal, o reino animal, até que chegou o reino nominal. Sempre a mão de Jesus, o Cristo, está coordenando esse trabalho. A gente fala assim, bilhões de anos, mas a gente tem que levar em conta, que eu falo sempre, o tempo da Terra é um, o tempo dos espíritos é outro, o tempo do universo é outro. Nós mensuramos por um ano de 365 dias, um dia de 24 horas, mas isso aí é aqui para nós. Então esses bilhões de anos aqui, talvez no mundo espiritual seja alguns poucos, né? Então aí a gente vai entendendo. Então o livro praticamente é um retrato da civilização à luz da doutrina espírita. Olha que interessante, é a religião, né? A doutrina corroborando para com a ciência, explicando aquilo que a ciência vai, isso aqui é o Big Bang que explodiu tudo, a gente fala. Então, do nada explodiu o Big Bang, ou tem algo que controlou o Big Bang para expandir isso aí, o universo, a expansão do universo? Lógico que tem uma força superior que vai fazer isso aí. Por quê? Porque o mundo, o universo, não se restringe só ao planeta Terra. Esse é o mínimo, é um dos menores planetas que existem. São bilhões de planetas. A nossa galáxia são bilhões de planetas. Então é isso que a gente vê. Então nós vamos estudar, resumindo, a origem da Terra, as civilizações milenares que nós vamos estudar: Egito, Índia, China, Grécia, Roma. Vamos chegar na vinda do Cristo, as cruzadas, a Revolução Francesa e a Idade Moderna. Então, e nesse estudo, gente, uma coisa muito interessante, nós vamos ver o que Cristo tem feito, o trabalho dele feito há milênios, antes e depois da sua vinda, porque ele já trabalhava antes, para nos conduzir ao caminho da luz. O trabalho dele é fundamental. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então, no nosso resumo do livro, nós vamos ver que Emmanuel, o que está no resumo aqui, não precisa nem olhar aí que está legal. Ele divide em vários capítulos. São 25 capítulos que nós vamos estudar, né? Tendo um antelóquio, que é chique, né? Mas é preâmbulo, nada melhor que preâmbulo. Antelóquio, prefácio, não é melhor? Prefácio, preâmbulo. E depois ainda tem as explicações de Emmanuel, introdução, quer dizer, o prefácio seria a introdução. Que ainda vai, isso aí. Então isso aqui faz um apanhado. Então, a gente acompanhando, podemos dizer então, quem tem o resumo, vocês podem interromper, acrescentar, tudo, não temos pressa. Nenhuma. A gente tem que aqui tem que ser um momento de descontração, de aprendizado com prazer. Quem está em casa, que precisa participar. Você que está em casa, que estiver participar também, pode fazer pergunta aí na transmissão ao vivo, que será respondida. Então, tudo aqui que nós vamos ver aqui, lá no antelóquio, ele diz: meus amigos, que Deus os conduza a paz. Ele vai dizendo da palestra, a respeito dos nossos trabalhos, e vem pedindo as bênçãos do alto, tudo certinho isso aí. Então ele diz que não deverá esse ser um trabalho histórico, não vai brigar com os historiadores, nem com a ciência, vai colocar algo, espiritualidade, explicando aquilo que a ciência ainda não sabe explicar, que acha que é só matéria. Então não é um fato histórico, veja bem. A história do mundo já está pronta, nós sabemos, a ciência já fez isso aí, nós sabemos. As eras geológicas, já estudamos tudo isso aí, desde o começo,
a extinção de animais e venda de outros, a extinção dos dinossauros, dos mastodontes, tudo isso nós já aprendemos, não é isso aí agora. A nossa contribuição, ele diz aqui, será a tese religiosa. É o tempero que vai colocar na ciência, que vai nos abrir o caminho, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Todas. Nós vamos ver aqui, lógico, eu já li tudo, reli para fazer, mas a gente vai adiante, vai e volta, né? Os enviados do Cristo sempre existiram, em todas as civilizações, por mais arcaicas que sejam. Sempre vieram aqueles com uma ideia de motivar melhor. Os Precursores. Se a gente pegar líderes, vamos dizer assim, da Índia, do Egito, Todos. eles fazem uma frase diferente uma da outra, mas O sentido é a mesma coisa. Quando nós fomos estudar a Índia, por exemplo, os Vedas lá que foram escritos, fantásticos. Mas o livre-arbítrio das pessoas, que é respeitado por Deus e por Cristo, pelo Cristo, sempre é respeitado. Então, muitos dos enviados, os precursores, encheram, subiram na tamanca de orgulho e modificaram, fizeram para eles aquilo que não deveria ser. Então, isso aí não é motivo nenhum de revolta, não, é algo natural, que às vezes o amadurecimento precisaria mais um pouquinho de tempo mesmo, nós não sabemos, né? Então, vendo. Então, é um livro, né, religioso, tendo a religiosidade um significado o quê? Conexão do homem com Deus. É esse o ser humano com Deus. E aí que entra também os conhecimentos históricos e científicos, né? Tudo isso eu estou resumindo. Quem tem o livro depois, vocês vão ver que tem tudo isso no livro lá. E é pouquinho, e aqui eu pus bastante coisa. A gente vê, vai ficar bem palatável. Por isso que eu quero, qualquer dúvida no resumo, interrompam, acrescentem, ajudem. É muito importante. Porque não é porque eu esteja aqui só coordenando que eu saiba tudo, de modo algum. A gente tem que aprender, quero aprender mais também. Quer sentar para sentar. Viu? Pode, a gente tem que realmente aprender. Eu quero aprender mais. E com certeza nessa caminhada nossa aqui, nós vamos aprender muito mesmo. Muito mesmo. Porque o livro é fascinante para a gente abranger bastante coisas. Então, que se aceita informações de conhecimentos científicos e históricos. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição. O que é a fé que entra aqui? É que existe um ser superior, que é Deus, que é o Criador do universo ou multiversos, que tem os seus prepostos, que é a comunidade de espíritos puros, que são os seus coautores, que têm a missão de criar e também de destruir planetas, que vai chegar uma época que ele vai se dissolver, os espíritos vão para outros, evoluem para outros, ou para cima ou para baixo, metaforicamente falando, que não sabe o que é cima e o que é embaixo, a gente entender, uns que evoluem para os mundos mais adiantados, e aqueles que estão estacionados, que não querem, para os mundos atrasados. Então, esses coautores é o Cristo. Então, é aí que entra a fé. Que Cristo, Jesus, é o enviado, realmente é o coautor, é da comunidade de espíritos puros que nós vamos estudar. Ok, gente? Então, reclamando a suposição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, que destruiu, foi o ensino seria um só, e foram criando mais por vontade própria, às vezes, das pessoas de orgulho, foram repartindo as coisas, deu nessa salada a Torre de Babel que nós temos aí hoje. Interesses, né? Mas, com tudo isso aí,
o mais bonito que a gente nota nesse livro é que Jesus sempre está no comando. Sempre. Quando a coisa degringola mesmo, corrige. Às vezes é preciso desencarnar alguém que vai piorar muito, esse desencarne é recolhido. Não como castigo, mas como se fosse uma reciclagem daquele espírito. Ele vai para um espírito para reciclar. E com certeza voltará também com outras ideias. Então isso aí acontece naturalmente. Como existem os como é que fala no livro dos espíritos destruidores, que são flagelos destruidores, acontece naturalmente, esses flagelos são guiados também pela mão divina. Então sempre, e aí que a gente tem que ver que nós somos rodeados de espíritos. Então a gente nunca está sozinho, por mais que você acha que esteja sozinho, não está, ninguém está sozinho. Sempre nós temos companhia. A companhia quem escolhe somos nós. A nossa companhia espiritual é de acordo com o nosso padrão vibratório. O que pensamos, o que falamos, que atrai. E somos influenciados de qualquer maneira, pela luz ou pelas sombras. E também temos a capacidade de influenciar. Então isso aqui que ele está dizendo é a fé colocando os postulados científicos, colocando o olhar da doutrina, tendo Jesus como coautor, enviado de Deus puro, para termos o nosso planetinho azul aqui, que deve ser amado e conservado, que até agora só foi destruído, né? É isso aí. Então são 25 capítulos que nós vamos estudar, que se segue ao longo do livro, que consiste na abordagem que Emmanuel faz de várias da história terrestre, de tudo que ocorreu na história conhecida, né, que foi tratada pelos pesquisadores, pelos cientistas. Então, isso que eu acabei de dizer, ele está dizendo aqui, dos destaques dados por Emmanuel se refere aos missionários divinos, espíritos eminentes do plano de valores espirituais que visitam outras pátrias siderais e regressam ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrestres. Então, dentro de todas as igrejas também tem espíritos que vieram com missão de modificá-las. Então, se a gente vê hoje, por exemplo, um exemplo dos árabes, aqueles ainda que acham que a destruição, que a jihad, né, os muçulmanos é o ideal, tem que matar os infiéis, que foi uma deturpação total daquilo que está no Corão. Já existem correntes, já estão reencarnando dentro do Islã, já espíritos, já com outro tipo de visão, já olhando mais para o sentido espiritual da coisa, que é a mudança gradual que as coisas vão acontecendo, dentro de todas as religiões existem. Por quê, gente? Porque Jesus está no comando, Ele está vendo. Aquilo que não tiver jeito, que está prejudicando muito, muito, é retirado. Então é isso que a gente tem que entender, que é esse olhar de Emmanuel. E olha, veja bem, foi ditado quando ainda já estava em ebulição na Alemanha, 38, 37, já estava armada até os dentes, arrastando mala para todo lado, querendo que ia mesmo deflagrar a Segunda Grande Guerra. E realmente, em 1939, com a invasão da Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Então, nesses estertores, você imagina... Nossa, mas foi bem próximo, né? E o interessante, esse livro foi psicografado, se não me engano, em 36 dias. Nossa. Olha a importância dessa biografia, 36 dias. Praticamente um capítulo por dia, praticamente, são 25 capítulos, praticamente. Agora, uma pessoa com terceiro ano primário, nem quarto ano não era, contar uma história dessa, e alguém falar que é dele e não dos espíritos, pelo amor de Deus, gente, não tem como, né?
Não tem como você pensar uma coisa dessa, né? Então isso aí é complicado de entender. Então, o que seriam as igrejas, que diz aqui? São lugares, que nós podemos dizer, que, onde se promove o avanço moral e religioso. Moral e religioso. Esse é o sentido da religião, da igreja. Porque nós vamos ver, entender, na chegada do Cristo, ele não criou nenhuma religião, ele não criou hierarquia, não criou templo, nada. Ele respeitou o que tinha, ele veio para, encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou, que é diferente de reencarnar. Reencarnar é sempre já voltando à mesma, ele nunca esteve na Terra pela primeira vez. Nós vamos estudar a preparação deles para o encarne na Terra. Então, num povo monoteísta, cheio que também deturparam tudo o que Moisés falou, porque Moisés mesmo tem a Torá, né, dele, que é ele que deu a lei civil dele, e tem os mandamentos, a tábua, que é a lei divina, e tem a outra que os judeus servem, que foram os costumes que eram proibidos isso. Num é proibido comer carne de porco, no outro manda matar. Como manda matar? Como chama o costume da mulher adúltera lá, né? Apedrejada. Ela estava escrito que ela devia ser apedrejada. Então era um costume que não tinha nada a ver com a lei divina. Então é isso que a gente tem que entender. Exatamente. Academias, ele quer dizer aqui, são os lugares de avanço intelectual e melhor através da aplicação da razão. Então todos os filósofos gregos, romanos, foram muito interessantes. Eram academias praticamente ao ar livre. Sócrates não escreveu nada, assim como Jesus não escreveu nada, pregado, falado. Então, tudo isso aí, essa coordenação, nós fomos devagarzinho até chegar agora. Seria o ideal, ou melhor, o ideal, se não houvesse a idade, como dizer, os anos negros da Idade Média, horrível que a igreja, as perseguições, as cruzadas, as inquisições, absurdo, matando em nome de Deus, insultando, começaram lá e os árabes retrucando, deu no que deu. Nós já estaríamos bem mais evoluídos. Porque Maomé, nós vamos ver também, ele veio com uma missão de precursão totalmente diferente. Totalmente diferente. E modificou tudo. Aí a esposa, né? Combinado. Iluminado, sim. Mas deixa, por quê? É o livre-arbítrio. Não é porque ele é que ele não vai ser arrastado pelo mal. É o direito de nós, de escolha, que nós aprendeu. E a esposa dele, a segunda esposa, que fez toda essa... Eu esqueci o nome dele, é Cádia, parece o nome da segunda esposa, que fez toda essa anarquia. Nós vamos estudar na época aqui dele. Que mudou tudo. Ditou outras normas, essas coisas. Mas tudo bem, está chegando o ponto. A Eva tentou, coitada da Adão. Sempre tem uma mulher na frente, né? Verdade. Então, e aí na conclusão, né, lá do livro dele, que ele conclui, né, nós vamos ver, ele afirma: em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades, o da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da circulação do planeta a partir de sua escultura geológica. Então tudo teve o olhar do Cristo. Lógico, se ele é da comunidade do Espírito puro, ele também teve a comunidade dos Espíritos obreiros, aqueles que eram os pressupostos do Cristo, que ajudaram em tudo aí. Agora vocês imaginam a equipe para criar uma aglomeração, até para esfriar o globo, que nós já estudamos. Depois, para a mistura do oxigênio com todos os metais, para criar os minerais.
as ebulições, tudo aí criando, as erupções que saía, mudava em mineral. Os primeiros ectoplasmas, né, citoplasma, que começaram a falar para a flora, os animais pré-históricos. Então, tudo isso é um planejamento. Então, a vida tem que ser planejada, como nós. Tudo é planejamento. Não podemos queimar etapas. Por isso que a criança tem que engatinhar às vezes, porque tem dificuldade lá na frente. Então, não pular etapas. Por isso que precisa da adolescência, da infância e da adolescência. Porque na adolescência, algo acontece no corpo, que é a mudança da glândula pineal, que abre, ela solta, libera alguma coisa do nosso passado para compor o nosso presente, visando o nosso futuro. Então aí vem as revoltas, as angústias, as tristezas, as paixões, né, naturais, é que faz parte da vida, né? É isso que é interessante. Então, gente, chama a atenção que o livro foi fotografado por Chico Xavier em 36 dias, principalmente pelo momento histórico vivido na época. Foi psicografado na iminência da Segunda Guerra Mundial. Então estava fervilhando. Se o mundo da Terra estava fervilhando, vocês imaginam o mundo espiritual, já se preparando para receber espíritos, que nós vimos em nosso lar, vocês lembram? A preparação dos espíritos que estavam sendo mortos, tudo, para a guerra, para serem recebidos, encaminhados e amparados. Então isso aí é muito interessante. Que tem também, para a gente mais modernamente falando, no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno Miranda, quando do tsunami lá da Indonésia, né? Indonésia, foi mais de 200 mil, a equipe que estava preparando para receber esses mais de 200 mil desencarnados. Foi um trabalho também que uniram todas as religiões. Tinha padre, tinha rabino, tinha tudo ali, espíritos, para recebê-los. Então, tudo tem um planejamento. Então, aí que é interessante, a gente tem que planejar nossa vida, senão... E a razão, a lógica e o bom senso é que vai realmente nos guiar. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nós não podemos fugir dessa lógica e da razão. Tudo que diz que foge disso, não funciona, gente. Não tem como. A gente fica preocupado com isso aí. Então, essa obra tem muita coerência com a época que foi psicografada. Então, o que nós podemos tirar, que Emmanuel traz para nós dessa obra? Uma mensagem esclarecedora da espiritualidade superior para a humanidade terrestre, da total compreensão do andamento dos fatos que estava acontecendo e que iria acontecer, essa sequência. Porque aqui nós vamos ver as guerras também que houveram. Nós vamos ver tudo. Nós vamos ver os 4 povos que chegaram. Mas e a China? Vamos ver também. A China não veio de Capela. Não. Capela foram as raças arianas, né? Uma das raças são arianas, outra foram os párias da Índia, e assim foram se separando. Nós vamos ver aqui na frente. Mas a Índia já existia há milênios. E por que a China, que veio com essa missão, não se abriu? Vão assistir no próximo capítulo. O que mais? Recorda o ascendente místico, elevação religiosa e melhora espiritual de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Tudo isso. Atlântida, Lemúria, tudo tem uma razão de ser. Eram tudo pertinho, não tinha separação dos continentes. Nós vimos lá na Gênesis que teve um cataclismo que separou os continentes. Era tudo mais fácil de sair de lá, era grudado. A Europa era grudada na América. Por isso os habitantes da América aqui
Como é que saíram de lá e vieram para cá? Mas era tudo junto, andava tudo. Essa época que estava tudo junto, os capelinos vieram, foram os primeiros habitantes, digamos assim. Não foram os primeiros, não. Já tinha primeiramente os nativos, que foram devagarzinho, Pitecantropos, aquela sequência, até chegar no Homo sapiens sapiens. Aí já estava mais ou menos embutecido ainda, mas esse embutecimento, né, que ficou, foram 2 milhões de anos. E não vinha, eles não tinham noção de criar a inteligência, de criar a roda. Não tinha como mecanizar. Aí que começaram a vir a receber de outros planetas mais evoluídos, tecnologicamente, não só moralmente, porque veio Capela. Antes de Capela houveram outros? Houveram. O da China, por exemplo, foram outros. Muito antes dos capelinos. Então os capelinos vieram numa época exatamente que tem uma coleção muito bonita, que a Eliana acho que tem. Eu tenho a saga dos capelinos. São 8 volumes. 8 volumes. Eu tenho 5 volumes, ou 6, como assim? Muito interessante. Que vai contando exatamente o trabalho que deu para unir o espírito, o perispírito de um ser de Capela com o perispírito embutecido daquele que ainda estava aqui. Deu a engenharia genética espiritual foi muito. E não foi assim, varinha de condão, não. Foram longos anos. E não todos os habitantes foram de Capela que vieram, foram imediatamente, não. Foram devagarzinho. Os mais puros ainda, em essência espiritual, ainda foram os egípcios. Eram de inteligência e mais espiritualidade. Mas nós vamos ver também por que eles não passaram para a plebe, que já estavam aqui, os seus conhecimentos. Não, era restrito a eles. Dá até para fazer uma abordagem de Humberto Campos, da Brasil. Sim, mesma coisa. Informação do Brasil, do Pato. Exatamente. Praticamente é um livro que merece ser estudado também, viu? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito interessante mesmo. Então relata o interesse na devida compreensão da história, buscando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias, seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Tudo aqui é transitório. Os poderes. Quantos nós assistimos? Nós não assistimos à queda do Império Romano, mas assistimos à derrocada da União Soviética, que era praticamente na Europa e Ásia, unia quase que toda a Ásia e uma grande parte da Europa. Em algum momento, nós vimos a derrocada da Iugoslávia, que era a Iugoslávia. Quantos países se criaram depois da Iugoslávia? Então, isso aí é material. Isso é necessidade evolutiva. A guerra está acontecendo lá. For por opção. Vamos aguardar. Alguma coisa espiritual vai vir para a gente entender o porquê dessa guerra lá. Não sabemos. Vamos ver isso lá. Então, gente, isso aí é o nosso antelóquio, que ele conta para nós pequenininho, sempre lembrando. Ele faz aqui, muito bonito do livro. Quem não tem o livro, eu vou só ler para vocês, e quem está em casa também. Lá no final do preâmbulo, ele diz aqui: muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja de servir àquele das alturas que sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiamos nele. Do seu coração augusto e misericordioso parte a fonte da luz da vida, da harmonia, da paz para todos os corações. Que ele nos abençoe. Então essa aí é a introdução que nós vimos o preâmbulo. Agora nós vamos ver, sem mais delongas, nós vamos ver a introdução. O que diz a introdução? Aí ele vai contar já a historinha do livro já praticamente. Então o que ele começa a dizer? Que tem um fio, né, inquebrantável, uma sequência lógica, sempre uma sequência,
que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas a outras. Quando termina um ciclo, começa-se outro. O ciclo de Roma acabou. Começaram outros ciclos. No Oriente, Constantinopla foi o boom no Oriente, né? E assim foi. A sequência vai acabando um ciclo e vai iniciando outro. Esse ciclo da vida. Como nós começamos e encerramos ciclos na nossa vida. Nós encerramos um ciclo da adolescência. Entramos já na juventude. Depois na madureza. Vai indo. É um ciclo. Então, esse fio sempre em evolução. Ou se foi uma evolução só na parte material, mas foi uma evolução fantástica. Mas também, no fritar dos ovos, muita coisa melhorou, sim, na parte moral. Se nós vemos os absurdos que se faziam até pouco tempo, né? De torturas mesmo, mortes, decapitação, nós vimos aqui coisas terríveis que nós estudamos do céu e inferno. Então, a sequência está indo. Só que agora chegou o momento de acelerar. Por quê? O tempo da Terra está chegando. Ela tem que subir. E a realidade, para subir, precisamos só de 1/3 da população. Se tiver 1/3, já está bom. E 2/3, mais 1/3 pode entrar do rodão. E 1/3, infelizmente, vai para mundos. Por quê? Por exercer as suas escolhas. Se que escolheu, não vai, não tem como. É peneira. Peneira. É aquela história que eu sempre conto, eu contei 300 vezes aqui. E aí, como é que chama? Já eu lembro. Esqueci. 2 minutinhos, é velhice. Já eu lembro. Lembrei. Bezerra de Menezes estava acompanhando o pessoal que já está sendo retirado da terra daqui. Porque quem já está desencarnando, já está fazendo. A peneira já está correndo, viu, gente? Não foi ainda não sabemos para que planeta irão, para que mundo, se é da nossa galáxia ou não sabemos, mas já estão sendo retirados. E ele chegou numa dessas, podemos dizer, metaforicamente, uma nave que estava abrigando os espíritos que iriam ser retirados do convívio já para renascerem em outros planetas mais atrasados, e separaram como se fosse um transatlântico os andares. E num andar lá, mais baixo de tudo, ele chega a um ser totalmente, um espírito totalmente deformado, quase que animalesco. E ele perguntou a história, a ficha para... E esse nosso irmão aí, o que acontece com ele? Ele falou, esse irmão aí, ele já teve 100 reencarnações. E nas 100 reencarnações ele matou o pai e a mãe. Não aprendeu nada. Com tudo aquilo ele persistiu mal. Então esse agora tem que nascer na dureza para valorizar a vida. É assim que funciona. Sabe o que eu já ouvi uma pessoa falar? Que esse nível de espíritos, né, é como se fosse separar o joio do trigo. Sim. Então, esse joio, que é o falso trigo, eles vão ser enfeixados, amarrados e recambiados com porque a pessoa pensa que joio é uma planta diferente do trigo. Só descobre depois que cresce, tem os cachos. O cacho é diferente. É igual. Então, E não pode cortar. E não pode cortar, você tem que esperar amadurecer. Depois que Perfeito. corta, que faz a seleção. Isso aí é bom. Agora, Isso nunca cortei. mas é interessante saber por que as coisas acontecem, o fio inquebrantável da história. Por quê? Por que a doutrina espírita surgiu no final do século XIX? Na hora exata. Pós aquela guerra da França, que teve lá a guerra dos 30 anos, que estava aquela loucura, Napoleão invadindo tudo, brigando, estava uma anarquia tremenda. Já antevendo o século XX também, ia ter
um grande problema. Veio na hora certa. Então, quando você fala assim que essa peneira já está acontecendo, Já. Napoleão, Hitler, tudo são exemplos dessa peneira que já passou. Já, olha, dá a entender que já faz quase 200 anos, quase, que começou os primeiros passos para a Terra evoluir. Então, quando Kardec colocou lá o sinal dos tempos, nós vimos lá na Gênese, exatamente, já estava acontecendo e já está acontecendo. Então, espíritos ainda ficaram, espíritos duros, estão vendo aí, os horrores de uma guerra terrível, as coisas absurdas, ainda tem, foram renitentes. Então, já começaram. Diga, Paulo. Interessante tudo que você está, na verdade, a gente vê que tanto a evolução individual do espírito e da coletividade não assalta, inclusive da própria Terra, como você falou, formação, Sim. tem que passar por isso. Tem. Senão não tem como. Porque a gente tem que entender, é o que eu falo sempre, a compreensão. Enquanto não houver a compreensão, se você é guiado, igualzinho o burro lá, com aqui, e o dono te guiando, você não sabe por cá, você vai para lá, você não sabe se vai para lá, para cá. É o dono que sabe, que guia você para cá, guia você para lá, você não tem vontade própria. A partir do momento que você abre o leque, que a filosofia espírita nos obriga a pensar, obriga. Mas por que é isso? Até você encontrar uma lógica, uma coerência que vai seguindo tudo isso aí. Que vai te dar suas respostas. E essa coerência, gente, depois que a gente fala aqui, mas é tão fácil de ver, por que as pessoas têm dificuldade de enxergar isso? Por exemplo, por que eles teimam em dizer que é uma existência só? Que Deus faz o Espírito só para vir aqui, ficar na Terra 5 anos, 3 horas, 5 dias, ou 90 anos, e vai embora. Vai para o céu ou para o inferno. Com que intuito veio para isso? Vocês falam, não tem lógica isso. Por que uns são tão diferentes de outros? Por que uns são tão inteligentes e outros não? Que Deus seria esse? É a primeira pergunta que você tem que questionar. E esse questionamento que vai abrindo a gente, vai abrindo o leque. Respeitando as ideias de cada um. Ninguém aqui está fazendo proselitismo. Não podemos fazer. Porque aquela pessoa ainda, se ela quiser, ela vai procurar. Agora, se você quiser impor, não funciona. A doutrina espírita não pode ser imposta a ninguém, quem quer que seja. Respeite. Agora, as dúvidas vão ocorrer. A pessoa vai chegar uma hora que ela vai falar, mas por que é isso? Por quê? Por que a pessoa é tão boa e morre com um câncer terrível, doente? E outros ruim, tem uma morte maravilhosa, aquela buffet. Será que é uma morte maravilhosa? Nós sabemos que não, aquela que acontece subitamente. Então, as coisas vão clareando para nós. Esse é o nosso objetivo. Tem um comentário aqui da Cristina Reis, falando sobre a guerra. Ela fala assim: essa guerra, na verdade, é para evitar um mal maior. Há informações concretas que não chegam até aqui de que os Estados Unidos estavam prontos para usar uma arma nuclear na região da Ucrânia. Precisamos confiar e aguardar. Então, é algo que eu não tenho como opinar isso, a gente não tem. Se é isso, pode ser uma fake, não sabemos, pode ser que seja, mas eu fico naquela, Jesus está no comando. O que tem que acontecer, se precisar acontecer alguma coisa, os espíritos de luz já diz, Chico já fala, que se até 2019 não houvesse uma guerra nuclear, nós estaríamos... Nuclear. Nuclear. Um conflito nuclear mundial. Né? Então, não teria. Então, eu acredito que, dada o processo evolutivo nosso, eu acho que uma guerra nuclear não tem. E agora é o joio do trigo. É a última oportunidade que foram abertos os umbrais no final da década no início da década de 50, final da década de 40, no final da Segunda Guerra, que abriram toda. Nós estamos vivendo a nossa última oportunidade. Que bom se nós fôssemos pessoas do mal lá em outras vidas, e aproveitamos agora. É provável, né? Pode ser. Quem garante que não? É isso que a gente tem que pensar, né? Então, as raças são substituídas pelas almas e fazem de seu aprendizado e aprendimento. Então,
as raças vão sendo substituídas. O que é isso? Exatamente. Aquela beligerância de guerra dos vikings, por exemplo, lá da Escandinávia, hoje já não tem mais. Vai ser os mesmos. Cientistas chamam de seleção natural. É uma seleção natural. Por quê? As pessoas, o espírito é o mesmo, mas ele desencarna, vai para o mundo espiritual. E lá ele vislumbra, aprende, estuda, volta, a tendência é voltar com reminiscências melhores. Ele pode até continuar errado, mas ele tem reminiscências boas que ele vai ter saber tranquilamente o que é certo e o que é errado. Não tenha dúvida disso. Correto? As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única de fraternidade e amor. Os espíritos não falam, não tem o problema da voz, não tem necessidade do espírito de luz. Eles se comunicam pelo pensamento, de espírito para espírito. Que língua eles falam? Não sabemos. Entre os homens, a tendência, hoje, o Esperanto foi criado como para ser uma língua universal. Mas hoje nós temos também uma língua moderna também, que é o inglês, que praticamente é universal. Todo mundo, na Europa, por exemplo, tem a língua nativa e o inglês é como segunda opção. Quem não é? Canadá, todos esses. Tudo bem, mas independente da língua, fraternidade e amor é o mais importante. Independente da língua que você fala, que deixa de falar. A verdadeira linguagem. É, a verdadeira linguagem. Então, quando você vai atacar um outro, né, uma guerra, matar civis, que não tem nada a ver, o soldado vai para a guerra com aquele intuito, pode ser massacrar civis, que não tem, né, ali. Tem algo, aquele desencarne estava previsto para aquele tipo ali. Isso não é acaso, foi junto para cá. Mas, olha, o escândalo deve acontecer, mas ai de quem provoca. Dá para entender, né? Dá. É isso aí. Você tem a liberdade, né? Olha, esse aqui é muito bonito. Os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. É o nosso objetivo. Fraternidade universal. A Terra precisa chegar a fazer parte dessa comunidade fraterna, de planetas, de mundos bons. Então chegou a hora agora, a hora da mudança. Os filhos mais eminentes do planeta podem visitar outras pátrias siderais, mas regressam ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrestres. Então, são levados sim para outros mundos. Esses seres especiais missionários, eles não ficam aqui na parte da Terra, eles vão aurir conhecimento em mundos felizes, já mundos bem adiantados moralmente. Vai e depois volta para ensinar. São líderes natos. E são só religiosos? Não. Gente, vê a história de Martin Luther King, que praticamente tem o nome de Lutero, né? Martim Lutero. Veio e praticamente ele deu um chacoalhão no racismo americano, em paz. Foi embora, mataram, foi embora, mas deixou a mensagem e mudou a estrutura nos Estados Unidos. Ainda existe, mas mudou. Para melhor. Então essas coisas acontecem, estão sempre acontecendo. Então Jesus está sempre no comando, né? Então diz, passaram as gerações de todos os tempos com suas inquietações e angústias. Guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Caíram tronos e esfacelaram-se coroas milionárias. E os príncipes do mundo voltaram ao teatro terreno na indumentária de humildes escravos. Nós vimos no estudo do céu e inferno aqueles que eram príncipes que voltaram como mendigos, escravos. Então, tudo aquilo aqui na Terra é temporal. Não, tanto quanto o nosso corpo. Nada levaremos. O dinheiro, poder, nada. É isso que a gente tem que pensar. Então, e aí, gente? Como é que fica?
Como não reciclar a nossa vida? É a pergunta que a gente faz. E essa história que nós vamos ver aqui do Caminho da Luz é muito importante para isso. Nós vamos ver, vai servir um alento para a gente de ver a evolução. Por mais que a gente ache que não teve evolução moral, teve. Teve. Não na mesma proporção da ciência, da intelectual, mas muito. Teve muito. Então, e nós estamos nos reciclando, porque nós vivemos tudo isso. Tudo isso aqui, nós participamos, gente. Se estamos aqui, né? Participamos. Será que fomos reis? Fomos lá da turma do Gengis Khan, na China? Ixi. Pertencemos lá a Calígula? Na Grécia de Sócrates, fomos lá, carregavam alguma coisinha lá? Nossa. Ou levamos a cicuta para o Sócrates tomar? E ele poderia não ter tomado, né? É, E tomou. mas ele tomou. Então, Porque ele sabia que o que ele precisava fazer estava feito. Ele foi em Platão já tinha escrito tudo. tudo. Então, gente, olha só o fio que vai ligando. Tudo ligando, entrelaçando e vai chegando, até chegar em nós. Agora a gente tem que ter um olhar muito, assim, carinhoso com os nossos filhos. Eu já tenho, os meus já estão criados, mas tem meus netos, né? As crianças. A importância que nós devemos dar à formação moral dos nossos filhos, dessas crianças. Porque eles já estão vindo com uma inteligência superior. Não adianta. São hiperinteligentes. Mas que ainda podem devido à inteligência muito alta, pode se desviar para um caminho tortuoso. Por quê? Pode criar algo, hoje a internet cria tudo, né? Vai criar algo. Os cibernéticos são feitos por pessoas inteligentes. Os hackers são pessoas inteligentíssimas. São espíritos que vieram para facilitar. Muitos facilitam, mas tem aqueles que o dinheiro fala mais alto e serão responsabilizados por isso. Então, a moral é muito importante. Então diz aí, o determinismo do amor e do bem, olha só, eu gostei disso aqui. Determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. Não podemos esquecer que está determinado que nós devemos amar e fazer o bem. Isso aí é determinismo. Enquanto nós não conseguirmos, nós vamos estar reencarnando, voltando, até que a gente coloca esse determinismo na nossa vida. Porque nós estamos aqui para melhorar. Isso é muito importante. Então a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Aí que nós vamos ver também, as guerras são terríveis, desencarnes em massa. Mas e o boom que tem pós-guerra de desenvolvimento? O que aconteceu depois da Segunda Guerra? Quantas descobertas se tornaram na área da medicina, por exemplo? Lá com a penicilina. Alguma coisa. A tecnologia melhorou muito. Hoje, nós somos muito melhores na nossa vida que a de Dom Pedro II. Porque ele tomava banho de canequinha. Quando tomava, Dom Pedro? Não tinha nem vaso sanitário. Não tinha vaso sanitário. Os escravos carregavam as fezes. Diz que Dom João VI tomou 2 banhos no Brasil, o tempo que ele ficou aqui só. 2. Nesse calorão, né? Nesse calor. E a do Aquino, eu acho que nenhum. Mas diz que porque a higiene achava que aquilo ali, ela se tirasse, limpasse os poros, pegava as doenças. Era a ideia da época. Bom, no certo sentido, né? Porque cria, né? Mas se limpasse tudo, né? Não teria isso aí, né? E olha, parênteses. Meu pai tomava 4, 5, 6 banhos por dia, né? E meu avô achava absurdo. Isso tirava as defesas do corpo. E aí meu pai morreu novinho, acho que ele estava assim. O vô estava certo. Mas então, as coisas acontecem para o bem. Então, os desencarnes em massa fazem parte da vida também. A gente tem pena. Criança, coitadinha da criança. Novinha,
Mas aquela criança que foi massacrada é um espírito velho. Por mais duro que a gente possa pensar, é um espírito velho. Que precisou só de 7 aninhos para completar o tempo necessário para uma próxima encarnação. É isso aí. Dói? Dói. Mas não é acaso. Não é acaso. É isso que tem que pensar. Nem para ela, nem para os pais. Não é acaso. Tudo é uma razão de ser. Tem que ser evitado, é lógico. Tem que fazer tudo. Porque às vezes nós já aprendemos. No estudo que nós fizemos aqui, se a encarnação pode ser estendida. Eu já falei. Em alguma palestra aqui eu falei. Pode. Você está prevista para você morrer com 70. Certo. Mas você está fazendo um trabalho tão bom que pede mais 10 anos de moratória. Acréscimo de misericórdia. Acréscimo de misericórdia. E é perfeitamente. É aquela injeçãozinha que vem, tchum, de tônus vital para você ir. Muito bom, deixa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E tem aqueles também que são abreviados. Vamos abreviar para não piorar mais. Então aí é que acontece. Entendeu, gente? É aí que a vida acontece. Então tudo tem. Não estamos sozinhos. Literalmente, não estamos sós. As pessoas falam que nós estamos sós para os OVNIs, mas são espíritos também. São espíritos. Estão aí rodando. Só espírito que não precisa de nave, né? Não, mas precisa sim. André Luiz lá tem os aeróbos que precisam sim. Mas só que é feito de uma matéria mental, energia mental que é feita. É mentalizada, né? É plasmada. Plasmada. Não é. Era o Deus dos astronautas. Eu tenho esse livrinho, já é legal. Exatamente isso que você está falando. Exatamente. Então é isso aí que acontece, gente. Então vamos lá. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. É lógico. Ele é luz, é a luz do princípio. Seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade da terra. E em suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Ele não passou. Ele veio, é um espírito de luz, não é da terra, ele é um ET extraterrestre, literalmente, puro, junto de Deus praticamente, veio com essa missão, criar o planeta, colocar vida de todos os reinos aqui dentro, e chegar a um ponto ele pediu para vir, a preparação dele, de espírito iluminado, de luz, etéreo, para vir para a densidade da Terra. Agora vocês imaginam o trabalho que deu para ele densificar o perispírito dele. O trabalho que deu. Agora o trabalho para você purificar o perispírito, quantos milhões de anos está levando para nós chegarmos lá? Porque nosso perispírito também vai quintessenciando também, vai ficando mais sutil. À medida que você vai evoluindo, ele não precisa mais do corpo de carne, duro, vai seguindo. Então, agora ele teve que retroceder para atingir aqui. E uma preparação lá. Demorou muito tempo. Em termos da Terra, é muito tempo. Muito tempo demorou. Tem uma conhecida que fala que era como se tivesse que colocar o sol num vaso de barro. Perfeito, perfeito. Não entendi. Você colocar o sol dentro de um vasinho, foi tirar a luz dele, da luz, para colocar de Jesus no corpo. Compactar ele. Compactar. Não vai dar. Uma comparação maravilhosa. É verdade. Né? Verdade. É isso aí. Nossa, é verdade, hein? Agora aqui ele vai falar da missão do século XX. Contemplando os ditadores da atualidade, que já existia, né, em 38, século XX, cumpre-nos voltar os olhos para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe a paz e amor para todos os corações. Quer dizer, tudo aí, tudo tem um início, um meio e um fim. Os reinos, os governos têm início, os impérios, início, meio e fim. Nada é para sempre, como diz o livro da Zíbia Gasparetto, nada é para sempre. E é isso aí. Tudo passa. Tudo passa. Isso é Nossa Senhora que falou para o Chico. Não, como é que
Tudo passa, isso também passará, né? Isso é Emmanuel. Que tava- Emmanuel. Não, pois é, mas É. Manuel falou, Pro Chico. falou para Manuel falar para ele, dá um jeito, Nossa Senhora dá um jeito, não é isso a história? Aí Nossa Senhora falou, isso também passará, já que tudo passa. É isso aí. aquela dificuldade. Então, resumindo, essa obra, então, né, nós vamos enfocar, para a gente encerrar, desde a Gênese planetária até o futuro, a previsão do futuro da humanidade, né? Então, vai ser completa mesmo para a gente ver, muito legal a gente entender isso aí. Então, resumindo para você que está em casa, 25 capítulos nós vamos ser estudados, sabemos quando vai começar, já começou, não sabemos quando vai terminar. Não vamos colocar prazo, não, vamos estudar. Mas passará também, né? Porque vai passar, né? Nos fala da evolução da Terra do ponto de vista espiritual, não é o científico, espiritual, desde a sua formação até os dias de hoje. Então podemos dividir em 4 partes o livro, para a gente entender, 4 partes. Formação da Terra até o aparecimento da espécie humana. Que realmente, nós que já estudamos aqui, o Vicente também estudou, né? A Gênesis estudou com a gente, nós vimos que a formação do planeta, estudamos tudo, tem tudo na Gênese. E nós fizemos um curso aqui de acho que quase 2 anos, né? Se não me engano. 2 anos de Gênesis, né? E foi antes desse. Depois vamos estudar os 6 grandes povos da Terra. 6 grandes povos. 4 que vieram de Capela, que formaram, mais 2 daqui. A vinda do grande governador, que é Jesus, e a nova era. Então nós vamos estudar tudo isso aqui. Espero já que vocês possam trazer subsídios para nosso próximo estudo, né? Que vão ser, dentro da Gênese planetária, nós vamos estudar, deixa eu ver quantos itens vamos estudar. Vamos estudar a comunidade de espíritos puros, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, a solidificação da matéria, o divino escultor, o verbo da criação terrestre. Aqui nós vamos dar uma repensada na Gênese. Vamos recordar a Gênese agora com um olho espiritual, a doutrina. Alguma pergunta, gente? Ficou alguma coisa? Hoje foi só para a gente tomar um gostinho para ver o que é que nós vamos estudar. Agora, a partir do próximo estudo, nós vamos ver, vamos mergulhar mesmo. E eu gostaria que, não precisa ser nem coisa diretamente da doutrina espírita, não, coisa científica que venha trazer também luz. A gente coloca aqui mais pessoas conversando, a gente vai colocar sobre a ótica espiritual também. Então é muito interessante isso para a gente aumentar nosso conhecimento. Eu acho que vocês vão gostar, porque eu estou gostando muito. Tomara que todos gostem, e você que está em casa também. Então vamos encerrar nosso estudo desta tarde. Você que está em casa, pode colocar a sua água para ser fluidificada, bastante calma, tranquilidade, pensando que os bons espíritos estarão aí nesse instante, te ajudando, protegendo, e assim, devagarzinho, nós vamos seguindo a nossa vida. Então todos vocês fiquem com Deus e muitas bênçãos. Uma boa tarde a todos.